Pois bem, vamos começar agora o nosso curso com a breve história do teste de software. Como eu disse para vocês na aula anterior, eu entendo que isso aqui é muito importante. Eu trouxe 5 datas aqui, no caso 5 acontecimentos históricos e que realmente são os principais quando a gente se fala em teste de software. Em 1947 houve a primeira documentação de um bug que nós temos ciência na história. Em 1961 houve o lançamento do livro Computer Programming Fundamentals, e esse livro ele conteve um capítulo dedicado ao teste de software, coisa que até então inexistia. E em 1969 o Dijkstra citou a famosa frase: teste pode ser usado para mostrar a presença de bugs, mas nunca para mostrar a sua ausência. Depois vocês verão que nós veremos essa frase ao longo deste curso. Em 79, 10 anos depois, o Glenn Myers publicou o livro The Art of Software Testing, agora um livro realmente dedicado ao teste de software. E em 1983 o I3E publicou o primeiro padrão de documentação para teste de software. Bom, vamos detalhar um pouquinho desses 5 acontecimentos. Em 47 houve o primeiro bug documentado da história. E o que aconteceu aqui? Lá no laboratório de investigação da Universidade de Harvard havia um grupo de investigadores. Eles trabalhavam num computador eletromecânico para cálculos balísticos navais que se chamava Harvard Mark II. Eles estavam com uma falha lá no sistema, eles tentaram depurar essa falha com os métodos da época. E quando a gente fala em um computador eletromecânico, era um computador que ocupava um andar inteiro, um prédio inteiro e coisa parecida. Eis que eles encontraram o bug, e o bug ele existia no sentido literal da palavra. Existia uma mariposa que ela morreu e ficou presa num dos relés do Mark II. E aí uma das cientistas que trabalhava no projeto, que era a Grace Murray Hopper, ela documentou o feito no seu caderno. Ela basicamente tirou aquela mariposa que estava presa no relé, e aí ela colou com uma fita e ela escreveu, e vocês vão ver em breve aqui, ela escreveu a seguinte frase, né, que foi o primeiro caso atual de um bug. No caso ali, bug, eles estavam realmente usando a ideia do inseto que foi encontrado. Ou seja, né, o primeiro caso real de um bug encontrado, e isso aconteceu no dia 9 de setembro de 1947. Atualmente nós comemoramos o dia do bug na data de 9 de setembro. Então, se você não souber por que a gente comemora o dia do bug no dia 9 de setembro, é por esse motivo. E nós temos aqui a imagem do primeiro bug. Então vocês podem ver que ela colocou no seu caderno, anotou tudo mais, e ela colou com uma fita, no caso aquela mariposa, que era o bug no caso, escreveu ali, né, a parte que era o First Actual Case of Bug Being Found. E ali ficou registrado para a história o primeiro bug de um sistema, no caso. Depois, no ano de 1961, nós tivemos o lançamento do livro Computer Programming Fundamentals. Esse livro foi escrito pelos autores Herbert Litz e o Gerald Weinberg. E esse livro ele teve um capítulo dedicado ao teste de software, que era o capítulo 11. O nome desse capítulo era Programming Testing. Eu encontrei algumas coisas sobre esse livro. Eu não encontrei o capítulo inteiro, mas eu encontrei algumas coisas sobre esse capítulo, e encontrei uma frase bem impactante. Eu achei bacana trazer aqui para esse curso, que é a seguinte, abre aspas: o teste de um programa devidamente abordado é de longe a parte mais intrigante da programação. Na verdade, a coragem do programador é testada junto com o programa. Imagina que essa frase foi escrita há mais de 50 anos. Isso aqui é maravilhoso. Eu já encontrei algumas versões, até mesmo originais desse livro, em alguns sebos online, mais ou menos por volta de $49. Aí pode ser que você encontre um valor maior ou menor, mas fica aqui, né, a citação da capa. Essa aqui é a capa do livro original. Se alguém tiver oportunidade, tiver interesse ou encontrar em algum sebo durante a vida, eu acho que é um item bacana para ter como histórico, para guardar com a família, coisa parecida, mostrar para os filhos, para os netos, etc. Depois disso, no ano de 69, nós tivemos a famosa frase do Dijkstra. E o Dijkstra
Ele era um holandês e durante o Comitê de Ciência da OTAN na Itália, em outubro de 69, né, o Dijkstra ele era um cientista da computação, ele citou a seguinte frase: teste pode ser usado para mostrar a presença de bugs, mas nunca para mostrar sua ausência. Essa frase é cada vez mais atual, não tem como essa frase não ser atual nos dias de hoje. E essa frase é tão importante que ela se tornou um dos princípios de teste conforme os sílabos do ISTQB. Depois nós falaremos, aqui nós teremos um capítulo falando sobre os princípios de teste, nós falaremos sobre esta frase. O holandês Dijkstra ele faleceu em 2002 na cidade holandesa de, acho que no Enem que fala, e na época ele tinha 82 anos de idade. Esse cara ele é muito importante, eu lembro de estudar algoritmos dele na época da faculdade. Então foi uma pessoa muito importante para a nossa área e para a área de TI como um todo. Aqui tem uma foto dele explicando ali o Fibonacci e coisa parecida. 10 anos depois nós temos o lançamento do primeiro livro, o primeiro livro dedicado ao teste de software, escrito pelo Glenn Myers, que era o livro The Art of Software Testing, basicamente a arte do teste de software, a arte de testar, coisa parecida. A publicação desse livro é tão importante que nós temos uma outra data, assim como o dia do bug, né, no dia 9 de setembro, nós temos também uma data vinculada a esse lançamento deste livro, que é o dia do teste de software, que é o dia 20 de fevereiro, que é a data de lançamento deste livro. E o Glenn Myers ele tem uma série de frases também que eu trouxe para cá também, abre aspas. Nós tentamos resolver problemas correndo atrás do processo de design, para que haja tempo suficiente no final do projeto para que possamos descobrir erros que foram cometidos por simplesmente termos corrido durante o processo de design do produto. Hoje em dia o processo de design nós podemos pensar em qualquer coisa, uma licitação de requisitos, um levantamento de requisitos, momento de uma planning. Então também é outra frase que, por mais que tenha muito tempo de vida, é uma frase também que segue atual no nosso dia a dia. Aqui a capa, né, desse livro original. Também fica a dica, quem puder encontrá-lo num sebo online, coisa parecida, também é um item raro, um item importante para se colecionar. Em 83, o I3E ele publicou pela primeira vez o padrão 829, que é chamado Documentação de Teste de Software. Basicamente ele prevê um conjunto de padrões reconhecidos internacionalmente, aí no caso para documentação para planejamento de teste. Esse 30829 ele foi desenvolvido especialmente para esse fim. Ele é aplicável a cada fase do ciclo de teste de software, incluindo teste de sistema, teste de aceitação e etc. Ele é composto por 8 documentos divididos em 3 áreas principais, sendo elas o plano de teste, a especificação de teste e relatórios. Eu lembro quando comecei na área, mais uma vez, lá no ano de 2007, nós tínhamos sempre que fazer um plano de teste quando entrávamos num projeto, quando íamos começar os testes de um projeto, e o plano de teste não era, por exemplo, os casos de teste, ele era um documento formal, onde ali nós determinávamos algumas questões, alguns dados específicos. Basicamente ele tinha um template, a gente tinha que escrever as coisas que estavam ali, para depois sim tinha a especificação de teste, aí sim era a parte ali de escrever caso de teste, coisa parecida. Com o tempo veio o Ágil, Scrum, coisa parecida, esse documento plano de teste acabou entrando em desuso. Poucas empresas ainda usam, eu acho que hoje em dia já não vale mais a pena, a gente precisa ser ágil, a gente precisa escrever menos e testar mais, então ele acabou entrando realmente em desuso. Aqui só a carinha realmente, né, desse I3E 829 lá de 83, né, a forma que é o paper, né, dizendo assim. E eu também levantei algumas datas relevantes na história, que não são talvez as 5 principais, mas que são datas relevantes quando a gente fala em teste de software. E vocês podem ver que todas elas acontecem depois das 5 primeiras, eu também listei mais 5 aqui. Em 86, houve a publicação do modelo V de teste pelo Paul Book. 2 anos depois, em 88, foi lançado em um livro pelo Sam Kanner, o Jack Falk e o Hong Nguyen.
eles introduziram pela primeira vez uma terminologia chamada teste exploratório, que é um negócio que acontece até hoje em dia. Então, ou seja, o teste exploratório ele tá prestes de chegar nos seus 40 anos de idade, né? Ainda faltam 5 anos aqui da nossa gravação. Mas para vocês verem que era um termo que até então não existia, ainda mais porque o teste também não era tão difundido como nos dias atuais. Em 91, houve a publicação da norma ISO 9126, e ela ali listou 6 características de qualidade que todo software deveria ter. Já vi muita empresa também trabalhar com isso, coisa parecida. Em 2002, já um pouco mais recente, né, a gente pode pensar há 21 anos atrás, houve a fundação do ISTQB na Europa. Vocês sabem que no Brasil existe o BSTQB, que seria o braço brasileiro dessa organização, que é basicamente a organização que gere hoje a principal certificação de teste de software. Então, quando você obtém essa certificação no Brasil através do BSTQB, você é certificado no ISTQB no mundo todo. Então, é muito bacana porque a sua certificação ela é mundial. Em 2005 foi publicada a primeira versão do modelo TMMI, que era voltada para a melhoria do processo de teste de software. Ele era uma ideia muito que veio assim do CMMI, que era um processo de melhoria para projetos de teste de software, mas ele foi feito especialmente para o teste, né? O T era de testing. Eu mesmo vi pouquíssimas empresas usarem isso, é algo que acabou não tendo muito uso na época, e aí até eu acho que era um pouco caro, porque no caso assim, o CMMI era algo muito caro para as empresas implementarem. Depois veio o ágil, todas essas coisas acabaram caindo em desuso. Mas é isso, pessoal, aqui realmente para trazer um pouco dessa breve história do teste de software. Entendemos ali cinco datas marcantes, talvez as 5 principais. Trouxe aqui outras 5 que eu vejo como relevantes. E no próximo capítulo a gente vai falar um pouco o que é o teste de software, trazer algumas definições formais em coisas parecidas. Então eu espero vocês no próximo capítulo. Valeu!